A paz de Cristo, povo de Deus. Eu quero falar aqui com vocês sobre a Escola Bíblica Dominical e já de antemão agradecer a toda a igreja pela frequência, porque a frequência dos irmãos e das irmãs tem sido muito bacana na Escola Bíblica Dominical. A igreja tem sido bem frequente na Escola Bíblica, mas para você que ainda não veio, que ainda não faz parte da EBD, eu te convido, venha fazer parte da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista fala sobre relacionamentos em família, ó. Relacionamentos em família. Domingo agora, amanhã nós vamos estudar a lição 5, motim em família. A revista inteira fala sobre a família, criando filhos saudáveis, pais zelosos e filhos rebeldes, como lidar, o que fazer, a importância da paternidade na vida dos filhos. Vamos falar também, criando filhos saudáveis. E quando os pais sepultam os filhos, quando os pais infelizmente precisam sepultar os filhos, a revista inteira falando sobre família. Amanhã, como eu já disse, é motim em família. Você que ainda não faz parte da Escola Bíblica Dominical, eu te convido a fazer parte. Venha estudar conosco. Ministério Resplandecer. Você é muito importante, a sua presença é muito importante. O Senhor vai edificar ainda mais a sua vida. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É importante crescermos na graça e buscarmos conhecimento sólido da palavra do Senhor. Para quê? Para a gente não ser jogado de um lado por outro por ventos de doutrina. A palavra de Deus nos fortalece, nos anima, nos liberta. A palavra do Senhor nos alimenta espiritualmente. Não seja qual for a sua denominação, se a EBD é pela revista ou por apostilas, por módulos de apostilas, frequente a Escola Bíblica Dominical na sua igreja, até para você entender a visão da sua igreja, a visão do seu ministério, a doutrina do seu ministério, para você compreender as normas teológicas, a visão teológica do seu ministério, porque nós temos assembleias, Igreja Batista, Igreja Metodista, Wesleyana, Igreja da Graça, Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal, e as igrejas têm as suas ideologias, têm as suas visões diferentes, visão diferente de ministério. É importante porque, sendo nascido na Escola Bíblica Dominical, você vai conhecer qual a visão espiritual da sua igreja, qual a visão ministerial, a visão do ministério da sua igreja, e você vai ali lapidando o seu conhecimento, crescendo cada dia mais em conhecimento, para poder saber lidar com a sociedade. Como eu falei, o primeiro exemplo, o primeiro benefício aqui que eu coloquei é conhecimento para a vida com Deus e conhecimento para a vida em sociedade. A palavra do Senhor diz que nós devemos pedir sabedoria e ter sabedoria para lidar com os que estão de fora. Como conviver com os contrários, como conviver com as pessoas que têm opiniões diferentes e divergentes da gente. Porque as pessoas têm suas opiniões que muitas vezes não são as mesmas que a nossa. Como conviver em paz, de maneira respeitosa com essas pessoas que pensam de maneira diferente. Como levar o Evangelho, como transmitir o Evangelho através do nosso testemunho pessoal. Como brilhar no mundo de trevas, como ser sal no mundo que precisa de ser temperado pela palavra do Senhor. Como responder às pessoas sobre por que nós cremos, o porquê da ceia, o porquê do batismo, o porquê de tantas questões aí, o porquê nós oramos, nós precisamos orar todos os dias, porquê nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, porque quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver sem se alimentar? Pensa aí. 3, 4, 5, 6 dias, a pessoa consegue viver sem se alimentar de alimento sólido e sem beber água. Imagine só, espiritualmente, quanto tempo você sobrevive espiritualmente sem meditar na palavra de Deus? Tudo isso é debatido, discutido e exposto nas escolas bíblicas dominicais, nas igrejas, todo domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Geralmente as escolas bíblicas começam nesse horário que eu já falei aqui no começo do vídeo. De 9 a 10h40, de 9 às 11 horas. E no final tem aquele momento de confraternização. E é isso, faça parte da Escola Bíblica Dominical.
é muito importante para te fortalecer espiritualmente. Muitas das vezes nós estamos passando por momentos de turbulência e nós precisamos ter uma clareza de visão. Nós precisamos entender o porquê dessa turbulência. Nós precisamos entender o que acontece no mundo espiritual. Certa vez aquele centurião foi até o Senhor Jesus e pediu para curar o filho dele. O servo dele, se não me falha a memória, o servo dele, o Senhor Jesus ia na casa dele e ele falou assim, não sou digno que o Senhor entre no meu lar. Ele teve um entendimento, ele tinha um discernimento de como acontece a batalha espiritual. Ele falou, eu sou um homem de posição e tenho pessoas a meu serviço. Quando eu digo a um vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Basta que o Senhor diga uma palavra, meu servo será curado. O Senhor Jesus se admirou. Ele se admirou da fé e do entendimento que aquele homem teve da vida espiritual, da batalha espiritual. Que o Senhor Jesus, só de falar ali à distância, o anjo do Senhor ia lá e ia curar. E foi assim que aconteceu. O Senhor Jesus disse, a tua fé te salvou, vá em paz que ele está curado. E naquele mesmo momento, quando ele chegou em casa, ele perguntou a que horas o servo melhorou e se levantou e viu que foi exatamente no horário que o Senhor Jesus disse, vá, ele está curado. À distância, o Senhor nem precisou ir lá, porque aquele homem teve um entendimento. Muitas das vezes nós deixamos de receber bênçãos do Senhor por falta de compreensão, porque a sua fé tem que ser respaldar no seu conhecimento, naquilo que você crê. Por que você crê da maneira que crê? Por que você faz? Você tem que saber qual é o efeito da oração na sua vida. A Escola Bíblica Dominical ensina. Qual é o efeito do jejum? Nós devemos jejuar? Sim ou não? Escola Dominical explica. Batismo. Quem não é batizado se salva? É salvo se não for batizado? Escola Bíblica Dominical te ensina. Batismo de crianças. É certo batizar crianças ou é errado? Escola Dominical está aí para responder às suas dúvidas e te preparar para discipular vidas, porque você é um servo do Senhor. Na Escola Dominical você vai fortalecer os seus conhecimentos para que você possa discipular, possa passar esses conhecimentos adiante, porque para isso nós fomos chamados, para discipular. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus disse, vai fazer discípulos de todas as raças, tribos e nações. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos deu a missão de discipular. Então, seja assíduo na Escola Bíblica Dominical. Adquira conhecimento da palavra de Deus para você poder passar adiante, para você poder compartilhar com o mundo carente, com o mundo decaído, para que você possa compartilhar os valores do reino de Deus, porque você precisa aprender. Então, indo na Escola Bíblica Dominical, você vai aprender esses valores, vai poder passá-los adiante e você será uma bênção. A sua vida será ainda mais abençoada, porque a palavra de Deus tem o poder de libertar. A palavra de Deus tem o poder de nos abençoar. Graça e paz, fiquem todos com Deus.